A reforma da Previdência é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o José Roberto Ferreira Savoia, que foi secretário da Previdência Complementar do governo Fernando Henrique Cardoso e é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Um lembrete, a TV Gazeta agora está na NET de Brasília e do Rio, nos canais 187 e 687. Obrigada, professor. Bom, passando o carnaval, a prioridade máxima do governo Temer é a aprovação da reforma, coisa que a gente não sabe, nem ele, com certeza, se vai acontecer. E o governo aumenta a pressão pela aprovação da reforma com o argumento que essa reforma é imprescindível para prevenir o colapso do pagamento das aposentadorias e pensões e também para impedir a previsível insolvência das contas públicas. Professor, é preciso mesmo essa reforma? Maria Lídia, é importante sim essa reforma. Se ela não for feita agora, ela terá de ser feita no próximo governo. Nós já vimos aí em outros países reformas que ficaram em negociação por 5, 8 ou 10 anos, mas é inexorável. Porém, no Brasil, esse senso de urgência está muito ligado à condição fiscal dos estados. Eu acredito que a pressão das finanças públicas de estados levará inexoravelmente a nós reformarmos a Previdência, porque nós estamos vendo já pequenas situações, né, e outras maiores, como é o caso do Rio de Janeiro, onde os servidores já ficaram sem o pagamento das suas aposentadorias e os pensionistas dos seus recebimentos. Aí não é uma coisa tão assim pontual, específica em relação à Previdência, mas sim a condição, né, desses estados no sentido do controle de gastos e a dívida pública desses estados. Sim. E a Previdência está no pacote, né, porque isso, tudo não está funcionando. O Rio de Janeiro, que é a referência emblemática, né, mostra muito claramente isso. Mas, sobre esse senso de urgência que o senhor mencionou, o governo Temer realmente chama atenção que tem de ser agora, que existe um risco muito grande, insiste no risco e insiste na urgência. Esse risco alardeado pelo governo é um risco latente ou iminente? Ele é iminente porque nós já gastamos quase 47% do PIB, da arrecadação, desculpe, do governo, com o pagamento das contas de servidores e pensões e aposentadorias. Essas contas subirão além dos 50%. No caso de estados e municípios, nós já estamos rompendo aquele limite da lei de responsabilidade fiscal. E o crescimento do déficit tem sido na cifra de 12% a 15% em capitais e em alguns estados brasileiros. Então, no período de 3 anos, nós forçosamente entraremos numa dificuldade maior se não produzirmos, sim, uma reforma. Um curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo. Que o senhor está falando. Bom, agora tem um outro lado que parece uma contradição. Se é urgente, como diz o governo, o senhor subscreve essa urgência. E o próprio governo já adiou para fevereiro, né? Era para ter sido lá em fevereiro, em dezembro, jogou essa votação para fevereiro, aí receoso de não conseguir os votos necessários, etc. Já está marcado o limite para a votação, o fim do mês, o dia 28, deve iniciar agora, dia 19, todo esse processo. Mas essa reforma... e o presidente da Câmara já admitiu que se não tiver um número de votos necessários, não vai colocar em votação. Sim. Então, fica aí, parece que tem uma contradição embutida nessa conversa toda, como se a reforma fosse adiável. Dá para empurrar com a barriga, professor? Não, eu não acredito que dê. Porém, agora, nesse último momento,
nós estamos vendo empresários, lideranças do país pressionando para que deputados se posicionem a favor da reforma. Também estamos vendo uma mobilização maior do governo no sentido de conseguir os votos que ainda fazem falta para essa aprovação. A estratégia política, eu não posso debatê-la, mas esse processo de convencimento, ele está numa fase terminal. Nós acreditamos que muitos parlamentares vão mudar de posição nesses últimos momentos, percebendo, né, que poderão ter reflexos nos seus redutos eleitorais. Bom, eles também têm medo do reflexo negativo nas urnas com aquilo que não apenas a oposição, mas da base aliada, os parlamentares que discordam dessa votação, a campanha contra a reforma da Previdência é grande. Então, ano eleitoral, tem esse elemento complicador. E, além disso, os servidores públicos que entraram numa guerra contra essa reforma, há quem entenda que é porque eles não querem perder privilégios, mas, por outro lado, há quem entenda que eles estão sendo colocados aí como os vilões da história. Eu queria, então, tocar nessa questão dos privilégios. Servidores públicos são, de fato, privilegiados? Existe uma casta privilegiada na questão previdenciária no Brasil? E para que haja uma verdadeira democracia, isso deve terminar? Existe. Por quê? Porque a nossa legislação foi muito favorável a que funcionários públicos acabassem angariando benefícios ao longo do tempo. Quer dizer, existem os privilégios? Existem, sim. A paridade, né? A paridade com o vencimento dos servidores ativos, né? Isso daí é um benefício que nenhuma outra categoria tem no país. Nós ainda vemos que são situações legais, estão previstas na legislação, nós não podemos simplesmente alterar isso, mas nós temos sim como criar uma equivalência, uma igualdade através da idade mínima, através de uma regra de transição que possa ser compatível com as expectativas desses servidores e a que o governo está colocando. Então, e o projeto contempla essa questão desta forma para que haja esse aspecto equitativo que o senhor mencionou? Sim, ele procura fazer essa igualdade e, como último argumento, né, está sendo providenciado uma regra de transição para aquelas pessoas que ingressaram no serviço público antes de 2003, possam se sentir atendidas nos seus anseios. Então, eu diria que vai ser, novamente, uma mudança que o governo estará colocando para que haja essa adesão um pouco maior dos deputados. Bom, está vendo aí uma propaganda oficial do governo sobre a reforma da Previdência e é muito claro o intuito dessa campanha publicitária de convencer a população sobre a necessidade de acabar com vantagens que existem na reforma da Previdência para uns e não existem para outros. Sim. O principal argumento da propaganda é que a reforma vai acabar com os tais privilégios. Essa propaganda é esclarecedora, professor, ou é propaganda enganosa? Eu diria que ela ela coloca a questão da igualdade como sendo o principal fator para produzir a igualdade. Evidentemente que ao longo do tempo nós teremos de ver também outras alterações nas regras de funcionamento para que isso possa de fato representar uma igualdade completa. Mas na regulamentação seria? Na regulamentação, mas eu diria que pensando para os novos servidores, nós estaremos caminhando sim para uma igualdade. O que existe é que um grande número de pessoas, amparadas por uma legislação, tiveram benefícios que os demais trabalhadores não têm. Certo. Eu agradeço muito mais uma vez o senhor ter vindo aqui
e com tanta clareza nos falar sobre detalhes que muitas vezes parecem controversos. Muito obrigada, uma boa noite, professor. Boa noite.